A expectativa para 2022 é que já possa valer as regras da chamada federação partidária no Brasil. Para entender melhor esse contexto, eu vou conversar a partir de agora ao vivo aqui em nossos estúdios com o cientista político Robert Bandeira. Professor Robert, prazer lhe receber mais uma vez aqui. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer meu. Vamos tentar fazer uma diferenciação dessas federações partidárias para as coligações. Como é que a gente pode entender cada um desses critérios, por assim dizer, ou cada uma dessas regras do jogo da política? De uma forma mais didática, a gente pode observar que as coligações, elas duram nas eleições. Partidos buscam se juntar, se coligam, para conseguir as vagas naquela eleição e montar um governo. Sim. As federações não. A regra das federações, que foi aprovada recentemente, vai valer já agora em outubro de 2022 para deputado estadual, deputado federal, ela vai, e distrital, né? O que vai acontecer? Você cria um compromisso de 4 anos. Durante esses 4 anos, esses partidos que têm afinidade ideológica, eles vão participar não só das eleições, mas também nas votações. Por exemplo, na Câmara dos Deputados Federais, a federação X daqueles partidos vão votar juntos. E a federação, ela se torna como se fosse um partido único. Tanto um blocão. Um blocão. E esse partido tem que ter até um estatuto. Depois que eles formarem, eles têm que criar um estatuto de fidelidade do que vai acontecer. Nossa. Na sua avaliação, as federações são mais vantajosas ou não que as coligações para os partidos? As federações foi uma forma que os partidos, principalmente pequenos, encontraram para que eles pudessem ter uma sobrevivência política. Se a gente observar, o final das coligações prejudicou os partidos pequenos. Sim. Então, principalmente, o acesso à TV no tempo das eleições e também ao fundo partidário e fundo eleitoral. Quando você cria essa federação, aí você já vai ter o acesso junto, porque ele vai ter, entre aspas, né, um partido único durante esses 4 anos. Hoje, né, se a gente pensar, mas partidos grandes, por que eles aprovaram essa federação ou derrubaram um veto do presidente na Câmara dos Deputados? O nosso sistema hoje, na realidade, ele é muito pulverizado. A gente tem vários partidos pequenos ali dentro, né, da Câmara dos Deputados. E eles precisam dessa força. E nós sabemos que na hora das votações, na derrubada do veto, por exemplo, presidencial, que o presidente não aceitou, né, mas foi derrubado esse veto. Há sempre as trocas, né, entre partidos na questão das votações. Eu entendo. Professor, olhando um pouquinho para essa questão e tentando vislumbrar cada vez mais a lisura do processo, também, é claro, essa questão do compromisso dos nossos partidos políticos com a gestão do nosso país, eu acredito que realmente 4 anos em política é muito tempo. De certa forma, você prender ou, de certa forma, deixar esses partidos mais próximos durante esse período de tempo pode ser algo um pouco controverso, visto que uma aliança política durar 4 anos, eu acredito ser um pouco provável, viu, professor? É muito tempo. E a sua pergunta a sua observação é muito pertinente, porque hoje a gente já observa dentro de uma indicação partidária. Nós temos a indicação partidária, por exemplo, do voto impresso. Sim. Partidos vão dizer, olha, o nosso partido vota contra o voto impresso. Sim. E a gente observou dentro de um próprio partido, digamos assim, o ato de não seguir o líder do partido, né? Imagine quando você colocar a federação. E a federação, ela vai criar mecanismos, ela cria, na verdade, mecanismos de restrição para a infidelidade. Ou seja, ela vai punir a infidelidade. De que maneira? Aquele partido que não seguir, ele pode, nas próximas eleições, não ter acesso, por exemplo... Só nas próximas. Tempo de TV. E naquele mesmo momento, ter acesso a fundo partidário, fundo eleitoral nas eleições. Aí vai ficar uma coisa, nós não temos essa cultura aqui no Brasil. A gente tem uma cultura, muitas vezes, de não seguir as indicações, né? Vai ser algo que... Eu lembro muito daquela questão, jabuti está em cima da árvore. Ele não chegou lá. Alguém botou ele lá, né? Professor, a gente tem observado muito isso, principalmente aqui na política de Teresina. Muitos vereadores estão dizendo, eu sou independente, mas agora com essa questão das regras da federação partidária, essa postura independente que por muitas vezes é utilizada como discurso para ludibriar o eleitor pode cair por terra, não é isso? Totalmente, porque ele vai ter que assumir um compromisso
publicamente com a federação. O eleitor, na hora dele fazer o voto dele, ele vai saber que o Lívio e o Robert estão naquela federação. E que não vão votar ou não deveriam votar de forma contrária para respeitar as regras dessa fusão, dessa federação partidária, seria isso? Correto. Deixa o jogo mais claro? Deixa mais claro. Deixa mais claro e tem uma cláusula, né, que é colocada que só pode se fundir na federação, se juntar nessa federação, se tiver afinidades ideológicas. Claro. Mas é um outro problema no Brasil. Por quê? Porque o que seria afinidade ideológica no Brasil? Né? A gente consegue enxergar os radicais, bem claro. Sim. E talvez eles não vão se fundir, certamente, extrema direita e extrema esquerda. Mas aqueles que estão no centro, nem sempre quem está ali no centro de verdade, o chamado centrão, se a gente for observar, ele é um centro, na verdade, ele é direita. Sim. Se a gente observar como eles vêm votando, né, a gente analisa a partir dos votos. E fica um pouco tênue essa linha do que seria essa afinidade ideológica. O que fica mais claro para o eleitor? Eu sei que o candidato Robert, ele defende, por exemplo, armas. Então, eu vou me coligar com pessoas que defendem armas nessa federação. Então, fica mais claro, trabalhista, direito trabalhista. Então, fica mais claro isso, né? Eu entendo. Professor, desde já agradecendo a sua participação, mas só para encerrar a nossa entrevista, me veio agora um questionamento que realmente eu gostaria de lhe fazer, só para nós possamos encerrar. De certa forma, as federações partidárias fortalecem o parlamento nesta relação com o Poder Executivo? De certa forma, assim, o meu questionamento é, o Poder Executivo, os que forem serem eleitos como governadores ou presidentes, vão estar cada vez mais reféns das mãos das federações partidárias, visto que são blocos que vão ganhar muita força? Vai depender do governo que for formado. Se um governo ele é formado e a maior parte das federações, eu estou observando o número de pessoas, é opositor a esse presidente, a esse executivo, ele vai ter dificuldades em governar. Mas o contrário, se ele tiver uma maioria do seu lado, continua como está hoje, só que a questão é que eles vão se fundir em federações. Entendo. Então, o que vai acontecer na hora do governo? Vai acontecer, certamente, como no Brasil sempre acontece, esses alinhamentos, né, buscando chegar a consensos da chamada governabilidade, né? Entendo, professor. Mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Gostamos de lhe receber aqui também. Obrigado.